Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Blamp, dessa vez a atualização 3.9 que vamos colocar no ar dia 14 de fevereiro. Essa atualização vem cheia de novidades, várias funcionalidades novas, várias melhorias em termos de navegação, de velocidade, de performance e também alguma correção de alguns bugs que a gente encontrou durante esses dias, tá? A versão está muito grande, essa atualização está muito grande, está cheio de novidades, então eu vou dividir em tópicos, tá? Acompanhem aqui embaixo, a gente vai colocar aqui na descrição todos os links para cair direto em cada um dos tópicos, tá? No vídeo. E não deixa de seguir aqui o nosso canal, tá? Aperta aí no sininho para que possa receber toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você receber uma notificação desse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui a falar um pouquinho de cada uma dessas atualizações. Bem, vamos lá. Primeira atualização que a gente fez, primeira funcionalidade nova que a gente tem aqui no Blamp é a garantia, tá? O status de garantia. Você já deve ter visto aí que apareceu no Blamp um novo status chamado em garantia. Então você pode colocar a bicicleta já nesse status. Isso a gente colocou essa semana, porque isso não precisava de versão, era só um status novo. E aí a gente preparou aqui um painel onde você pode acompanhar o que está acontecendo com essa bicicleta ou esse componente que está em garantia. A gente criou um painel onde vocês podem acompanhar quanto tempo essa bicicleta está nesse status de aguardando garantia, até o momento em que ela volta, tá? Então, a gente criou um novo status, que aparece aqui em pausadas, tá? Ele está agrupado aqui em pausadas, e ele fica com esse roxo aqui um pouco mais claro, tá? Então, ó, por exemplo, essa suspensão aqui, ela está aguardando garantia, tá? Então, quando eu abro, a gente tem a mudança aqui dentro da OS, que é o status de aguardando garantia, mas além disso, essa OS vem para cá, para esse item em garantia, tá? Esse item só aparece se houver alguma OS nessa situação, tá? Quando eu abro aqui, eu tenho todos as OS que estão nessa situação de aguardando garantia. Mas não é só isso, tá? Aqui a gente também pode gerar um alerta de como a gente quer que isso apareça para chamar a atenção caso já tenha passado do prazo da garantia. Então aí a gente criou uma configuração, aqui em configurações, Blamp, garantia, onde você define os dias e que cor você quer que apareça essa OS conforme for passando esses dias. Então, por exemplo, aqui, eu quero que apareça em amarelo se ela tiver acima de 21 dias, tá? Vamos mudar aqui esse número, vamos botar 15. Então, eu quero que apareça em amarelo se ela estiver acima de 15 dias. Estiver aguardando a garantia acima de 15 dias. Eu quero que ela fique em vermelho se ela estiver entre 15... Aliás, acima de 30 dias. Então, ela vai ficar lá em vermelho se ela estiver acima de 30 dias aguardando garantia. E eu quero que ela crie um alerta roxo se ela estiver acima de 45 dias aguardando garantia. Então, quando eu altero isso aqui, esse painel que está aqui, ele vai, por exemplo, essa manutenção, vamos supor que ela esteja há mais de 15 dias, então ela vai ficar amarela e assim por diante, tá? Então você tem essa possibilidade de acompanhar também por cor o tempo que essa manutenção, essa OS está aguardando uma garantia do fabricante, tá? Quando essa OS voltar do fabricante, basta mudar o status para retorno da garantia. Tá? Então ele vai aqui para retorno da garantia, some daqui, tá? Some do painel de em garantia e vai para o painel de retornado da garantia, ou seja, vai recomeçar o processo de manutenção dentro da OS. Tá bom? Vamos para a próxima atualização aí. Próxima funcionalidade que a gente está colocando no Blamp é o serviço baseado em tempo, tá? Então agora a gente tem a possibilidade de colocar um serviço
dentro do Blamp, e esse serviço ele vai ser baseado no tempo em que ele foi executado, tá? É uma configuração muito simples, tá? Eu vou começar aqui pela configuração. Então vamos lá. Configurações, eu venho aqui em serviços, escolho qual é o serviço que eu quero que ele seja baseado em tempo. Então vamos supor que eu quero que a revisão geral aqui seja cobrada por tempo. Eu venho e marco aqui, baseado em tempo. Tá? A partir desse momento, ele está dizendo aqui, olha, R$120 a hora, tá? Então ele vai começar a contabilizar o tempo de serviço dentro da OS. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma OS, tá? Por exemplo, essa aqui que já está em andamento. E eu tenho aqui o serviço revisão geral. Deixa eu só tirar isso aqui. A partir desse momento, esse serviço passa a aparecer um relógiozinho aqui do lado, tá? Que indica que ele é um serviço baseado em tempo, tá? E eu posso editar esse tempo agora. Então, por exemplo, vamos supor que esse serviço durou 2 horas. Então, ele já vai baseado nessas 2 horas, o valor unitário é 120 e o valor final 240, tá? Mas, além disso, eu posso contabilizar o tempo dando play, tá? Então, ele vai começar a contar aqui o tempo, apertando aqui no play também, tá? Então, essa OS, por exemplo, esse serviço está contabilizando o tempo dele aqui. Eu vou pausar para a gente ver se esses poucos segundos aqui já deu alguma diferença. Deu, ó. 240,47 centavos, tá? Lembrando que eu posso inserir na mesma OS serviços com serviços baseados em tempos e serviços também que não são baseados em tempo, tá? Então, por exemplo, esse serviço aqui ele não é baseado em tempo. Então, repara que ele não está contabilizando, não aparece um reloginho aqui do lado, indicando que não é um serviço baseado em tempo, tá? Então ele vai ser cobrado um valor fixo, tá? Uma observação aqui que eu tenho a fazer é o seguinte: em serviços baseados em tempo não é possível dar desconto, tá? O desconto pode ser aplicado, mas se eu aplicar a toda a OS, então, por exemplo, se eu der aqui 10% de desconto, ele vai aplicar o desconto também no serviço baseado em tempo. Tá? Mas eu não consigo dar um desconto apenas no serviço baseado em tempo. Se eu quiser mudar o valor, eu posso mudar a quantidade de horas que foi executada. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1h30, tá? E aí ele calcula o novo valor do serviço, tá? Lembrando que toda vez que eu altero essa contabilidade aqui de horas, tá? Na mão, né? Ou seja, eu venho aqui no reloginho e altero, altero a hora não baseada nesse play aqui, né? Altero na mão mesmo, tá? Ele vai gerar aqui em tempo real uma informação, né? Ele vai zerar os tempos anteriores, tá? Desse serviço. Aqui, por exemplo, eu acho que são esses aqui. Ele vai zerar e vai setar o novo tempo de duração, tá? Na OS também aparece essa informação indicando que esse tempo foi modificado na mão, tá? Isso aqui é uma informação importante porque, por exemplo, aqui, ó, na auditoria aparece que foi inserido de forma manual o tempo de 1h30, tá? Isso aqui é importante a gente falar porque esse tempo aqui você não pode editar, tá? Porque ele é justamente para gerar a média de tempo que você executa num serviço, ou seja, você estimou 8 horas e executou 4. Então ele te gera uma média aqui de tempo. Então ele não pode ser editável. Os únicos horários que podem ser editados são horários de serviços baseados em tempo, tá? Então, recapitulando aqui, configuração, serviços. Você vem aqui, marca essa opção de serviço baseado em tempo, ele vai alterar aqui o preço, botar um /hora, né? Ou seja, R$120 por hora. Ele muda também a duração para 1 hora, tá? Fica fixa em 1 hora, tá? E pronto, basta essa configuração e já começa a aparecer serviço baseado em tempo, tá ok? Vamos para a próxima atualização.
Ok, próxima atualização aqui do Blamp também tem a ver com o serviço, tá? É a edição melhorada dos serviços, tá? Então a gente modificou a tela de edição de serviços ou de inclusão de serviços para lojas que não estão integradas. Você pode vir aqui em editar, a telinha é um pouco diferente e o que tem de melhor aqui é que a gente incluiu a descrição do serviço que você pode formatar. Então agora você pode, por exemplo, descrever o serviço de forma bem detalhada, com detalhezinhos legais. Então, por exemplo, nesse serviço nós faremos e aí você pode dar um Enter, pode criar uma lista, uma lavagem, uma lubrificação e etc. E posso continuar aqui, por exemplo, observação. Não inclui valor de peças. Tá? E aí eu posso, por exemplo, negritar, posso colocar em itálico, posso corrigir aqui o não, posso colocar peças em sublinhado, enfim, posso editar aqui esse tipo de descrição, tá? E aí quando eu salvo aqui, pronto, salvei, passo aqui o mouse, já aparece tudo formatadinho lá, bonitinho, tipo esse também, tá? E aí no aplicativo do ciclista, tá? Quando o ciclista acessa para ver esses serviços, olha só o que acontece. Vamos lá, vou pegar aqui a loja, acessei a loja, venho aqui em serviços e ó, já aparece aqui tudo formatado. Esse que a gente acabou de fazer. Opa, aqui. Toda a formatação, tá? Negrito, a lista, o sublinhado, todos os detalhes bem descritos, tá ok? Então essa aqui é mais uma novidade aí, uma alteração que a gente fez na lista de serviços, tá? Mais uma mudança, agora é só uma melhoria, tá? Para exibir as informações um pouco melhor de se ver, de navegar, tá? A mudança é nos detalhes da bicicleta. Então, por exemplo, eu estou aqui no OS e eu quero ver os detalhes dessa bicicleta. Então, a bicicleta BK 4287. Quando eu clico aqui, ele abre uma janela também, tá? Parecida com a da OS. E aí a gente tem aqui o cliente, todas as informações do cliente, a informação da bicicleta, posso alterar a foto da bicicleta, tá? E aí aqui do lado é que foi a principal mudança, tá? Então a gente criou essa navegação aqui em cima. Então você tem aqui todos os detalhes, posso editar esses detalhes clicando aqui, tá? Tenho aqui as informações do Strava, do cliente, então consigo visualizar aqui também de forma muito fácil. Tenho todas as fotos da bicicleta, tá, que o cliente colocou. E tenho as OS relacionadas com ela. Então aqui eu também consigo ver toda a história dessa bicicleta, tá? Além disso, tinham dois botõezinhos que ficavam um pouco escondidos, que eram esses dois aqui, ó, transferir e excluir, tá? Com essa mudança para esse tipo de tela, eles ficaram um pouco mais visíveis, né? Então você pode transferir ou excluir a bicicleta de forma mais fácil aqui, dá para enxergar melhor esse botãozinho, tá? Então essa aqui é uma mudança que a gente fez na tela de bicicleta, tá? Dos detalhes da bicicleta. Lembrando que você pode abrir uma OS para essa bicicleta direto aqui, tá? Então quando seleciona aqui nova ordem de serviço, ele já vem com a bicicleta e o cliente selecionado, tá? Inclusive essa tela aqui foi uma outra mudança que a gente fez que eu vou falar mais à frente, tá bom? Um abraço. Mais uma melhoria no processo de abertura de ordem de serviço, tá? É só uma mudança estética, tá? Não é mudança de processo, nem nada muito grave. É só uma mudança estética, tá? A gente começou a perceber que tem muitas lojas utilizando tablet e aí no tablet a tela ficava um pouco desorganizada. Então a gente resolveu tirar alguns componentes da tela para que ela ficasse melhor de se navegar, tá? Então quando eu estou abrindo aqui uma nova ordem de serviço,
não aparece mais uma barrinha que tem aqui em cima, que tinha aqui em cima, que ia mostrando a navegação da abertura, tá? Então já aparece aqui direto procurar o cliente. Você vem aqui, procura o cliente. Ah, já listou aqui. Opa, não achou. Pronto, achou o cliente. Você seleciona o cliente, ele vai para a segunda tela, que são os equipamentos. Tá? Processo normal, tá? Só o que mudou mesmo é o layout da tela, tá? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, esse equipamento. Tá? Os dados já vêm aqui para o lado, né? Vou colocar um identificador aqui qualquer. Vou continuar, escolher o que é que eu quero fazer nessa bicicleta. Continuo. O checklist. Tá? O tempo, a hora, né? Qual é o dia e a hora que você vai executar essa OS. Eu vou marcar aqui para o dia 18. Tá? E agendo nesse dia. E aí o processo normal que todos vocês já conhecem, tá? A única mudança que tem aqui quando eu finalizo, que ele processa aqui e já abre a OS, tá? Então é mais uma mudança visual do que uma mudança de processo, tá? Continua do mesmo jeito a abertura de OS. É só mesmo uma mudança visual, tá? Próxima atualização, melhoria na questão de permissões, tá? E segurança, tá? Então, agora você consegue selecionar exatamente os itens que você quer dar permissão, ou seja, quer que o seu funcionário, o seu mecânico acesse dentro do Blamp, tá? Antes, a gente tinha um processo que era do tipo assim: o mecânico não acessava algumas áreas e o administrador acessava tudo, tá? Agora mudou da seguinte forma: o administrador continua tendo acesso a tudo, tá? Continua tendo permissão em tudo, tá? E o mecânico, você escolhe o que você quer que os mecânicos possam acessar, mecânicos ou funcionários, tá? Ou seja, quem não é administrador. Tá? Então, aqui na parte de configurações, tá? Surge aqui um novo elemento que é permissões, tá? Então, quando você clica aqui em permissões, ele vai te mostrar. Já existia essa permissão aqui do dashboard, né? A gente só juntou com essa permissão as outras, tá? Então, aqui, por exemplo, para quem ainda não conhece, eu vou dar uma explicada aqui rápida. Então, aqui eu posso selecionar o que vai aparecer no dashboard para cada um dos tipos de funcionários, tá? Então, para os funcionários em gerais, ou seja, mecânico e outros funcionários, tá? Quem não é mecânico também. E para os administradores. Aqui, por padrão, ele traz tudo para os administradores e para os mecânicos algumas coisas não aparecem, tá? Aí surgem as seguintes opções aqui, tá? No menu lateral, ou seja, aqui nesse menu lateral, você pode escolher o que os teus funcionários vão poder ver, tá? Então, ele pode ver tempo real, pode ver a parte de compras, pode ver extrato. Lembrando que essa parte aqui de extrato é só para lojas que estão no processo de pré-pago, tá? Que tem o modelo de pagamento pré-pago, tá? Então você pode escolher aqui quais são os itens que você quer que o seu mecânico veja, tá? Além disso, aqui em relatórios, você pode também selecionar quais são os relatórios que você quer que o seu mecânico possa acessar, tá? Por padrão, já vem selecionado só o primeiro, que é o serviço, a lista de ordens de serviços executadas, tá? Mas você pode escolher quais relatórios você quer que o mecânico visualize, tá? Aqui nas configurações também, tá? Tem uma nova permissão, então essas configurações que estão aqui em cima, você pode permitir que algumas delas o mecânico e os funcionários acessem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, bem aqui, configurações. Eu quero que ele veja a parte de empresas, então eu venho e seleciono. Então tem empresas, serviços, produtos, vínculos, equipe, integração e assim por diante, tá? Então cada um desses itens aqui você pode definir se você quer que o seu mecânico acesse ou não, tá? Aqui já são as configurações do Blamp, ou seja, essa tela que eu tô aqui é uma das configurações. São esses itens aqui, tá? Você vai escolher quais são os itens que você quer dar permissão para que o seu mecânico acesse. Então, olha só. Você quer dar permissão para que ele acesse a parte de mecânico preferencial, informações de cliente e assim por diante, tá? Então tem todas aqui as permissões que você define como você quer que eles acessem.
Além disso, atendendo alguns pedidos de algumas lojas, tá? Teve uma loja que pediu que queria que o mecânico não pudesse editar o cliente. Então, aqui a gente tem as outras permissões, ou seja, permissões em outras áreas do site, que não estão agrupadas nem no menu, nem nas configurações, tá? Que você pode dar ou não permissão para o mecânico ou funcionário acessar. Então, por exemplo, tem editar cliente, apagar um cliente, ver aquele mapa onde aparecem a localização, né, mais ou menos, dos clientes, apagar um equipamento do cliente, transferir o equipamento do cliente, permitir a reabertura da ordem de serviço. Na semana passada a gente colocou essa funcionalidade de reabertura de ordem de serviço e a opção de não enviar a ordem de serviço para o ERP. E essas duas funcionalidades só estavam permitidas para quem era administrador. Então, a partir dessa semana, você pode decidir se você quer só para o administrador ou se você quer que todo mundo possa fazer isso, tá? Então, você vem aqui, por exemplo, eu quero permitir que todos os meus funcionários possam reabrir uma ordem de serviço. Você vem e marca essa opção, tá? Claro que, além de marcar essa opção aqui, você tem que configurar dizendo que você quer que tenha, habilitar a opção de reenviar, de não enviar ou de reabertura de ordem de serviço. Então, você tem que habilitar isso aqui também, tá? Pode assistir o vídeo da atualização anterior que tem todos esses detalhes aí, tá? Então, a parte de permissões ficou dessa forma, tá? Eu vou trocar aqui de funcionário só para vocês verem como é que funciona. Então, esse funcionário aqui, ele é apenas um mecânico, tá? Ele não tem acesso a certas funcionalidades. Então, repara até que o dashboard dele mudou, né? Não aparecem algumas informações do dashboard. Tá? E, por exemplo, aqui em relatórios, ele tem acesso ao relatório ordem de serviço, mas se ele tentar ir, por exemplo, no relatório financeiro, vai dizer que ele não tem permissão. Aqui nas configurações também, a gente tirou a permissão de empresas, deixou em serviços, então ele consegue ver serviços, deixou em produtos e tirou nos outros itens, então ele não consegue ver mais nada além do que a gente permitiu. Tá? Vamos lá, nova funcionalidade na visualização dos clientes, tá? Essa funcionalidade é muito específica para alguns tipos de loja, tá? Ela só funciona para lojas que estão integradas, tá? E que a integração é a do Lynx, tá? Não vai funcionar com outras integrações, só com a do Lynx, tá? Como é que ela funciona? Você pode fazer uma alteração, por exemplo, nesse cliente aqui, no Lynx, e você quer que ela apareça aqui, mas você não quer forçar a atualização para todos os clientes, né? Então aparece aqui um novo botãozinho, que é esse botãozinho de sincronizar. Quando você clica, ele vai lá e busca a atualização desse cliente, tá? Então é uma atualização pontual, ou seja, eu quero atualizar somente esse cliente. Lembrando, mais uma vez, só funciona para lojas integradas e para lojas integradas com o Lynx, tá bom? Próxima novidade é a permissão de agendamento pelos clientes, tá? Eu posso agora definir se eu quero receber agendamentos pelo aplicativo do Blamp ou não, tá? Isso passa a ser uma opção da loja, tá? A loja pode ficar visível lá no Blamp com todas as informações, porém eu posso definir se eu quero ou não que os meus clientes agendem direto pelo aplicativo. Então aqui em configurações, Blamp, agendamento, agendamento pelo app, tá? Pelo app, eu posso vir aqui e falar, olha, permitir que os ciclistas façam agendamentos de manutenções pelo app. Tá? Então eu venho aqui e seleciono se eu quero permitir ou não, tá? Por padrão ele vai vir como permitir, tá? Além disso, eu posso falar quantos por cento a minha loja precisa ter de ocupação mínima, aliás, máxima, para que o dia apareça como livre lá. Então, por exemplo, se a minha loja tiver aqui nesse caso até 80% de ocupação no dia, vai aparecer como livre. Isso aqui eu posso definir. Vamos supor, eu quero 50%. Então, só vai aparecer livre se a minha loja tiver até 50% de ocupação. Se tiver mais de 50%,
vai aparecer lá como cheia, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou definir como 50%, tá? Deixa eu olhar aqui como é que tá essa loja. Então, vamos ver aqui no calendário. Olha só, aqui no dia 18, ele já está com mais de 50%. Ah, uma coisa importante, aquela alteração da porcentagem também influencia nessa cor aqui dessa barra, tá? Então, por exemplo, aqui está com 95%. A partir de 50% aqui ela já vai ficar amarela. E acima de 100%, vermelha, como está essa aqui nesse dia, tá? Então, se eu for tentar agendar uma manutenção para essa loja no dia 18, ela vai aparecer como loja cheia, tá? Então eu não vou conseguir agendar. Então, a partir do momento em que essa barrinha ficou amarela, o cliente não consegue mais agendar, tá? E, claro, isso é baseado nessa porcentagem que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? O resto aqui nessa tela de agendamento continua igual, tá? Se você quer habilitar os prazos de entrega, recebimento, a mensagem, tudo isso aqui continua igual. A única mudança é aqui em cima mesmo, que você pode definir se você quer ou não permitir agendamento pelo cliente, ok? Vamos para a próxima atualização. Vamos lá, essa é a 10ª e última atualização, última novidade que a gente colocou no Blamp, tá? Foi um pedido que chegou, inclusive, ontem pra gente, tá? Hoje, eu tô gravando esse vídeo aqui, é quinta-feira. Essa mensagem, esse pedido chegou ontem, quarta-feira, pra gente. E a gente já vai colocar no ar, tá? Então, mais uma vez, aviso aqui a todos, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma melhoria, algum processo novo que vocês queiram colocar no Blamp, não deixem de falar pra gente, tá? A gente normalmente faz isso, atende muito rápido as coisas para dentro do Blamp. Coloca as funcionalidades novas dentro do Blamp de forma muito rápida, tá? Então, esse pedido chegou ontem. É o seguinte, é o bloqueio de agendamentos quando o dia está cheio, tá? O que é que acontecia? Como isso é uma prerrogativa da loja, ou seja, a loja decide se quer ou não continuar agendando se o dia estiver cheio, a gente simplesmente antes informava, olha, esse dia já está com mais de 100% de agendamentos na loja. Você deseja continuar? E aí a pessoa podia clicar em sim e ele deixava agendar, tá? Agora, a loja pode bloquear isso, tá? Ela pode decidir, olha, eu não quero que permita agendamentos acima de X%, tá? Então vem aqui em Blamp, agendamento, surgiu aqui um novo item que é bloquear agendamento quando o dia estiver cheio, tá? Essa função é apenas para mecânico e outros funcionários. Administradores poderão agendar sem limites, ou seja, se você é um administrador da loja, faz agendamento acima de 100%, ele não vai bloquear, ele vai continuar só te dando o alerta dizendo, olha, esse dia já está cheio, você quer agendar? E você vai dizer sim e ele vai continuar, tá? Mas para mecânicos e funcionários, de um modo geral, ele não vai permitir o agendamento acima de 100%, ou, aliás, acima de quanto você definir, com a porcentagem que você definir. Então, se eu marcar aqui, olha, que eu quero bloquear o agendamento quando esse dia estiver cheio, e falar, olha, considerar o dia como cheio quando estiver com ocupação de 110%, então, a partir do momento que ele atingir 110%, ele não vai mais permitir o agendamento nesse dia, tá? Esse funcionário aqui que eu estou logado, ele é administrador, eu vou sair e vou entrar com outro que não é administrador, que é apenas um mecânico. Pronto, já estou aqui com um funcionário que é apenas mecânico, tá? E aí eu vou tentar agendar uma manutenção num dia que está cheio. Por exemplo, vou tentar agendar aqui no dia 17. Lembra que eu configurei que se o dia tivesse com 110%, não ia mais permitir. Vamos ver como é que está aqui o dia 17. Está com 172%, ou seja, está super ocupado esse dia, tá? Mas eu vou tentar agendar mesmo assim. Então vou procurar aqui o cliente. Já encontrei aqui o cliente. Vou escolher o equipamento dele. Vou colocar aqui um identificador qualquer. Continuar. Vou escolher aqui quais são as revisões que eu quero que ele faça. Continuar. E aí, vou tentar agendar aqui no dia 17. Repara que ele está vermelho. E aí, não permite. Dia bloqueado. Ou seja, ele não vai conseguir agendar.
Porém, se eu for um administrador, eu consigo, sem problema nenhum, tá? Eu vou conseguir agendar aqui normal. Mas o mecânico e os funcionários, não. Então, vou tentar aqui agendar no dia 18. Olha, o dia 18 já está com 95%. Provavelmente, quando eu fizer esse agendamento aqui, ele vai passar dos 95%. Então, se eu for tentar fazer um novo aqui, ele não vai conseguir. Ó. São 13 horas de duração essa manutenção, mas vamos lá. Vou agendar nesse dia e finalizar. Pronto, então agora eu já tenho o dia 18 cheio. Eu vou tentar fazer um novo agendamento nesse mesmo dia. Vou pegar aqui o cliente, uma bicicleta, colocar aqui um identificador qualquer, colocar aqui uma revisão geral. E aí vou tentar, ó, ficou vermelho. Lembra que ele estava com 90 e tantos %. Agora ele está com 176 também, né? Igual a esse aqui. Não, esse é 172. E, ó, o dia ficou bloqueado. Não consigo mais agendar nesse dia, tá? Então, esse aqui é um novo bloqueio, uma nova permissão que a gente colocou lá de não permitir que o funcionário ultrapasse o quanto você quer de ocupação do dia, tá? Eu vou trocar de funcionário aqui e voltar para um administrador para vocês verem que eu vou conseguir agendar nesse dia, mesmo ele estando super cheio, tá? Pronto. Agora eu já estou aqui de volta com um funcionário que é administrador, tá, do sistema, então eu consigo agora visualizar se eu vou conseguir inserir uma nova manutenção. Repara aqui que o dia 17 está com 172% e o dia 18 está com 176% de ocupação. Vamos lá. Criar aqui uma nova ordem de serviço. Escolhi aqui o cliente. Vou escolher aqui uma sapatilha. Colocar aqui qualquer identificador. Uma revisão básica. Vou continuar. Continuar. E aí, ó. Vou tentar agendar aqui no dia 17. Tá livre. Eu sou administrador e eu consigo. Então, posso colocar esse agendamento aqui em qualquer horário, tá? Dia 18, mesma coisa. Tá? Um dia, para mim, ele é livre, porque eu sou administrador, tá? Então, o administrador consegue fazer esse agendamento. E aí, na próxima tela, ele vai te alertar. Tá? Mesmo você sendo administrador, ele vai te dizer, olha, a data de agendamento está com mais de 100% de ocupação. Você tem certeza que quer agendar nesse dia? E aí eu vou dizer, sim, quero. E aí, finalizo. Pronto, tenho um agendamento no dia 18, tá? Então, esse bloqueio foi feito de forma a não permitir que os funcionários ultrapassem o limite que você definiu de agendamento do dia. Ok? Bem, pessoal, para finalizar, já falamos de todas as novidades no Blamp. Agora eu vou comentar com vocês algumas melhorias que nós fizemos em relação à performance, tá? A primeira melhoria que eu espero que vocês percebam bastante é no carregamento de fotos, tá? Então tá bem mais rápido, as fotos aparecem agora de forma muito mais rápida dentro da navegação, tá? Não fica mais aquele carregando durante muito tempo, tá? Então essa daí foi uma das melhorias que a gente fez. Tá? A outra melhoria, aqui, aliás, não é uma melhoria, é uma correção de um bug. Aqui na abertura da ordem de serviço, quando você estava naquela tela de data, se você clicasse 2 vezes uma data, ele encerrava a aplicação, tá? E tinha que logar novamente. Isso daí também foi corrigido, tá? Era um bug que a gente encontrou, tá? Algumas telas aqui também a gente melhorou a performance para trazer os dados. Então, por exemplo, aqui na caixa de entrada, aliás, em todas essas caixas, né, na de entrada, na ordem de serviço, todas essas que aparecem aqui, a gente melhorou essa consulta, tá? Então agora ela vem, o retorno dela é bem mais rápido do que estava antes, tá? Basicamente são essas aí as melhorias em termos de performance, tá? E assim, mais uma vez eu quero deixar para todos vocês que assistiram esse vídeo, nossos canais aqui de comunicação estão todos abertos para que, caso vocês tenham alguma sugestão, alguma melhoria, podem entrar em contato com a gente, falem para a gente que normalmente a gente atende isso muito rápido, tá? E a gente lança a versão 2 vezes por mês, a cada 15 dias a gente lança uma versão nova, ou seja, se você mandar alguma melhoria, provavelmente em 15 dias ela vai estar no ar, tá?
Nós temos uma lista grande aqui ainda de melhorias, tá? Se a melhoria que você pediu ainda não está no ar, é porque ainda não deu tempo, tá? A gente tem uma lista gigante aqui. Nessa versão não deu para colocar tudo, mas a gente colocou aí o máximo que foi possível e as melhorias que davam para encaixar, né? Afinal de contas, tem algumas modificações que são solicitadas que envolvem um processo muito grande de modificação e que acabam demorando um pouco mais para entrarem no ar, tá? Mas coisas mais pontuais a gente consegue encaixar durante a melhoria, a atualização da versão. Quero deixar mais uma vez um pedido aqui para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal do Blamp, tá? Ativem o sininho também para que vocês possam receber as notificações quando a gente tiver atualizações de vídeo. E é isso, pessoal. Um abraço, fiquem à vontade aí para falar com a gente. Até mais, tchau.